Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita paz, muita luz. Hoje vamos dar aqui início, continuidade, ao nosso estudo do caminho da transformação para a cura. E hoje nós entramos aqui na parte 6, tá? E vamos falar um pouco aqui sobre novos caminhos de diagnóstico para a cura, As origens da doença pelo olhar da nova medicina e como nossa mente afeta as cadeias imunológicas e os resultados dos exames laboratoriais. Já falamos um pouco isso no início, desse estudo, da leitura, e a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Então aqui o coach holístico investiga a origem da doença, A psicoterapia busca o entendimento em nossas memórias e as traduz como uma livre associação de ideias. O paciente conta sua história, o terapeuta analisa o contexto e aí vem o insight e abre-se a consciência. Então, o papel da terapia, do psicoterapeuta e da autoanálise é você ter esse insight, esse despertar, sabe? É um estalo mesmo. Nossa, isso é por conta disso. Às vezes, quando nos deparamos com uma tristeza muito grande e de repente vem uma voz lá dentro falando, mas peraí, isso vai depender de você, como que você vai aceitar. Isso são insights, para abrir a sua consciência. E aí está feita a conexão, A diferença entre qualquer tipo de psicoterapia e o coach holístico é que a metodologia do coach não utiliza livre associação de ideias. Ele já é formatado para rastrear os problemas que podem ter causado alguma doença na vida do paciente. E essas doenças, gente, elas vêm aos poucos, sabe? Vai colocando como se fosse uma... Sabe quando você tem... Quando dá a pedra nos rins, Os médicos sempre falam que é falta de beber água, falta de se cuidar nesse sentido, com a alimentação. E vai aí causando uma calcificação de determinados alimentos, como se fosse areinhas, grãozinhos. Eles vão somatizando, eles vão unindo e viram uma pedra. Assim as nossas emoções, Então, às vezes, nós nos deparamos com certas doenças que ocasionou agora, mas que começou assim há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, entendeu? Mas tem como, sim, reverter a situação, mas vai ter um processo também. Como teve o processo da doença, da causa, tem um processo também de recuperação que precisa ter paciência, Então, essa técnica, ela pressupõe muitas perguntas, uma série de porquês que vão sendo descobertos até chegar ao processo, vivência que deu origem à doença, O coach holístico é aplicável tanto no plano emocional quanto no psíquico, com o objetivo de descobrir as origens das doenças físicas. Então, se você tem muita doença, é bom você procurar aí um terapeuta para você se entender, tá? Se esse terapeuta ele não tem esse entendimento desses insights, você vai buscar na terapia o seu próprio insight, Você tem que se entender. Tem gente que fica anos e anos no psicólogo, no terapeuta, buscando que o terapeuta te ajude, mas assim, ali o terapeuta, o papel dele é te dar insights e você que vai se ajudar, entendeu? A gente tem que ter essa percepção que a ajuda vem de nós mesmos. A gente pode ter apoio, mas a ajuda vem de você querer, Tem gente que gosta de ficar doente, tem gente que gosta de ficar doente porque chama atenção dos outros, mas isso vale a pena, gente? Aí tem que parar e pensar, peraí, a pessoa, para eu chamar atenção eu tenho que ficar doente, é isso que você quer? São essas companhias? Por isso que eu falo sempre desse divórcio energético, sabe? Então as pessoas têm que gostar de você, cada um tem a sua vida, nem sempre
aquela atenção, ela vai ficar totalmente voltada. Você que deve ter essa atenção, esse cuidado com você, né? Por exemplo, quando um paciente é diagnosticado com tireoide de Hashimoto, procura-se saber com detalhes o que aconteceu na vida do paciente, na época em que a doença surgiu, e as perguntas prosseguem, em alguns momentos até de maneira aparentemente obsessiva. Desse modo, procura-se descobrir as histórias de vida da pessoa que causaram memórias e padrões muitas vezes caóticos em seu subconsciente. Às vezes me pergunto se o coach holístico é uma mistura de psicoterapia com clínica médica, mas essa não é a visão correta. Essa técnica não é uma síntese, porque tem identidade própria, que se baseia na filosofia da medicina tradicional chinesa. É bem diferente do coach utilizado hoje no mundo corporativo, que trabalha apenas com o nosso lado descritivo, tentando buscar a razão dos problemas, trabalhando com o lado esquerdo do cérebro, o yang, numa linha totalmente narrativa e racionalista. O coach holístico considera que é preciso buscar causa de qualquer doença para saber de onde ela vem. Exatamente. Quando a pessoa manifesta uma doença, ela já passou por uma alteração energética provocada pela postura que ela tem diante da vida, até chegar a uma alteração fisiológica na doença física propriamente dita. Esta alteração energética ocorre na maior parte das vezes na energia Qi de cada órgão, algo que pode ser visto como uma consciência individual, descrevendo essa energia com o Qi do coração, o Qi dos rins, o Qi do fígado e etc. Mas como atua essa energia que é a consciência do órgão? Observamos, por exemplo, a questão de 2 neurônios, células cerebrais do sistema nervoso, responsável pelos impulsos elétricos. Esse impulso é gerado através de um potencial de ação, que é uma forma de energia. Esse potencial de ação gera uma corrente elétrica que trafega por todo o percurso de nervos em nosso organismo e é responsável pelas funções fisiológicas como a circulação sanguínea, o metabolismo, a produção de hormônio, etc. No caso do cérebro, os nervos são responsáveis pela formação de ondas cerebrais, que podem ser mapeadas através de um eletroencefalograma. Por isso, quando lesamos um nervo, interrompe-se um potencial em ação, o que pode ocasionar a paralisia de um membro, que ocorre nos casos de um AVC, acidente vascular cerebral, por exemplo. Como já mencionamos, cada neurônio que interage com o outro gera uma conexão entre células nervosas chamada de sinapse, na qual se dão as transmissões de mensageiros químicos e neurotransmissores, e são eles que levam informações, criando uma vasta rede de comunicação entre o sistema nervoso, formando os nossos circuitos cerebrais. As informações que são guardadas nesses circuitos são as nossas memórias. Assim, o que reconhecemos como nossas memórias é o somatório das experiências ou informações que guardamos para serem comparadas com a leitura que fazemos da nossa realidade. Cada vez que processamos uma nova realidade, criamos novas experiências ou memórias. Então, nosso comportamento e nossa forma de pensar sempre sofrem influências na memória do passado. Algumas vivências que a gente tem, alguns traumas, né? Então a gente acaba refletindo naquilo ali que a gente vivenciou, que ficou muito vívidas, né? As memórias vividas vividas fisicamente, ou seja, nossa memória corporal ou física, como sentir frio, calor, dor, ou experiências primitivas e muitas vezes implícitas. Outra forma de memória bem conhecida é a memória linguística, que é a somatória de aprendizados recebidos nas escolas e nos livros. Dessa forma, nossa vida sofre a influência das memórias racionais, que são conscientes, e das memórias corporais implícitas, que são nossas vivências primitivas, vivenciadas desde o útero materno até o final da vida. As memórias implícitas estão relacionadas às nossas sensações e imagens mentais,
de foro íntimo e subjetivo, enquanto a memória linguística é um conjunto de regras, boas maneiras e condutas sociais. As sensações geram imagens mentais e emoções, enquanto nossa razão controla as emoções através de memórias linguísticas e nos enquadra nas regras sociais. Por isso, as nossas escolhas e decisões são muitas vezes influenciadas pelas memórias implícitas formadas no passado. A sensação nos faz rememorar uma determinada imagem mental e essa se associa com a memória traduzida. Foi o que aconteceu com Carlos, um paciente atendido por nós, no livro, o autor fala. Num dia lindo de céu azul, o pai levou Carlos pela primeira vez à praia para ver o mar, que naquele local também era azul. Ele nos contou o que processou dessa experiência. Então essa sensação, essa experiência, essa narrativa, ela fica guardada aí no nosso subconsciente, Aos 4 anos de idade, meu pai me levou pela primeira vez a Santos. O dia estava maravilhoso, com muito sol. Eu mergulhei no mar de água morna junto com ele e me senti muito bem protegido. Quando saí da água, ganhei um chinelo azul e papai me levou para tomar sorvete. Esse foi um dia que marcou minha vida, pois descobri que meu pai não era um monstro que me ameaçava. 20 anos depois, Carlos foi promovido de estagiário para coordenador e passou a precisar trabalhar de gravata. Ele foi ao shopping e encontrou 3 lojas, uma com decoração amarela, outra com decoração de tons vermelho e uma terceira com decoração azul. Em qual loja ele entrou? Sim, a loja azul. Na hora de escolher a gravata, ele escolheu azul. A camisa muito provavelmente também será azul. Isso porque o azul lhe traz uma sensação boa e isso influencia sua decisão ao fazer uma escolha. É uma sensação que vem do lado direito do cérebro, mas que é ativada para a descrição que recebemos ao lado esquerdo. Por isso, no processo de coach holístico, fazemos muitas perguntas até que o paciente perceba que se dão essas escolhas inconscientes. As respostas vão formando a história do paciente. Por que você escolheu tudo na cor azul? Porque é uma cor agradável, ele responde, Você não acha a cor rosa mais bonito? Não, não acho, ele responde. E o amarelo? Ah, não tem nada a ver, responde novamente. Que sensação o azul traz? Conte para mim. Feche os olhos, relaxe. Conte o que vem lá do íntimo. Ah, o azul me traz uma sensação de calma, de tranquilidade, ele responde, Como é essa sensação de calma e tranquilidade? É uma sensação de algo confortável, gostoso. Mas como é isso? O que você sente na realidade? Eu me sinto protegido. Qual é a sensação dessa proteção? Protegido pelo quê? Por quem? Ele se esqueceu da história da praia com o pai. Mas ele guardou essa sensação, entende? Ah, não sei. É só uma sensação gostosa. Quem te protege? E ele responde, meu pai. Na empresa, você acabou de ser promovido pelo seu chefe. Como ele é com você? Aí ele responde, eu me sinto sempre querido. Ele foi meu professor da faculdade. Esse relato, gente, deixa claro que o processo da descoberta interior é a diferença básica entre o coach holístico e as técnicas do coach existentes no mundo corporativo e aquelas aplicadas na prática da psicoterapia. O coach holístico, com sua técnica de perguntas e respostas, instiga a pessoa a investigar muitos caminhos e estabelecer relações mais profundas consigo mesmo. Às vezes, na psicoterapia, essas imagens mentais não vêm à tona, porque podem ser muito traumáticas e inconscientes, entende? Então, esse exemplo foi um exemplo positivo, e temos muitos exemplos que foram traumáticos e às vezes nos traz, esse pesar, essas coisas, por conta desses traumas, que nós carregamos.
Então, no próximo estudo nós vamos falar aqui um pouco do caminho da transformação por meio da doença, tá? Isso daqui foi um momento de insight e nós vamos agora para a próxima aula falando sobre a importância de encarar a doença como um alerta e o caminho da transformação por meio dessa doença, para a gente aprender a se curar, não ficar refém das medicações, né? Que muito ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né? Eu fico por aqui, agradeço vocês imensamente. Dê um like aí no vídeo, compartilhe essa playlist com as pessoas, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, namastê.